Caralho, moleque! Tu viu? Moleque, tu viu a série do The Last of Us, moleque? Moleque, eu comecei a ver ontem. Cheguei hoje no episódio 3, moleque. Tu viu o episódio 3? Moleque, presta atenção, tu viu o episódio 3, moleque? Eu falei, caralho, moleque, eu vou ver o Bill, caralho. Bill matando... Sai daí, porra! PS2, um dos consoles mais vendidos no mundo dos videogames. Quando ele saiu, todo mundo queria ter um desse, mas poucos tinham por causa do preço. Depois de um tempo até começou a sair PlayStation 2 falsificado e o cara jurava que era original, velho. Aí você comprava por R$150 e em um mês o negócio queimava. Eu acho que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo pegou a época do Play 2. Se você não pegou é porque você é muito novo. Não que eu seja velho também, né? Mas o PlayStation 2 saiu no ano 2000 e eu nasci em 2005, então eu peguei bastante a época do Play 2 da minha infância. E ainda assim, passando alguns anos desde o lançamento do Play 2, ainda era difícil ter um PlayStation 2, cara. Um dos primeiros consoles que eu tive foi o da Nintendo, aquele de fita, que você colocava o cartucho e jogava. Pra falar a verdade, eu já tive 3 consoles da Nintendo, que o primeiro foi esse de fita, depois o GameCube e o Nintendo Wii, mas da Sony eu nunca tive um. Mas ainda assim, não tendo o PS2 em casa, eu jogava os jogos. Como eu jogava? Na casa dos meus amigos. Porque nessa época, todo mundo tinha aquele amigo que tinha um PS2 em casa. Ou você era o amigo que tinha um PS2, ou você tinha um amigo que tinha um PS2. E no meu caso, eu não tinha um PS2. Eu lembro que eu ia no final de semana na casa do meu amigo pra jogar, e tinha muitos jogos pra escolher, mas o jogo que a gente sempre escolhia era o Naruto Ultimate Ninja 5. Esse era um dos melhores jogos de luta da época. Claro que tinha outros como Mortal Kombat e Tekken, mas esse era o favorito dos otaku. E olha que nem tinha esse nome, otaku, pra quem gostava de anime. Eu só fui descobrir que era otaku quando eu tive internet em casa. E naquela época a gente nem sabia o que era anime. A gente só sabia que Naruto era um desenho japonês. Voltando pro jogo, esse era um dos jogos de Naruto que tinha mais personagens pra escolher. Pelo que eu lembro, tinha mais de 50 personagens que você podia escolher. Então pra época era muita coisa, cara. Hoje em dia nós temos aí o Naruto Storm 4, que tem mais de 100 personagens pra escolher. Se hoje em dia 100 personagens já é muita coisa, imagine 50 personagens no PS2. Entre os personagens principais, tinha alguns vilões do anime e personagens secundários, então era muita opção pra você escolher. E eu lembro que todo mundo queria jogar com Minato, porque ele era um dos personagens mais apelão do jogo, junto com o Gaara, que era só você ficar apertando um botão que ele ia dropar areia na sua cara até umas horas, não tinha nem como escapar. Mas o que eu mais gostava de usar era o Rock Lee. Esse era meu personagem fixo, porque quem jogava de Rock Lee na época era só os brabos. Se você jogava de Gaara, você era um bosta. Eu te odeio, cara. Além desse jogo ter o modo versus, também tinha um modo história, que foi o modo que eu menos joguei, porque como eu falei, eu nunca tive um PS2, eu só jogava na casa dos meus amigos, então quando tinha modo história eles não deixavam jogar, porque eles queriam zerar sozinho, então era bem difícil alguém deixar jogar o modo história. Mas o modo história era em 3D, onde você jogava com Naruto e o mundo era aberto, então você podia andar livremente no mapa e fazer missões do modo história. Eu não lembro muito bem qual que era a história desse jogo, eu só lembro que tinha uma parte que você tinha que lutar contra o Sasuke. É a única coisa que eu lembro. Eu queria ter aproveitado mais o modo história desse jogo, mas eu não tinha um PS2, então muito tempo se passou e eu tive meu primeiro PC. E eu descobri que tinha um emulador de PS2. E eu fiquei muito feliz que eu ia poder jogar o PS2 sem ter o PS2. Aí fui eu lá, baixei o emulador, baixei o jogo. E quando eu fui entrar, não rodou. Porque o emulador era muito pesado e o meu PC era uma bosta. Então sempre quando eu entrava no jogo eu crashava. Então lá se foi meu sonho de zerar esse jogo. Depois muitos anos se passaram e o PS2 não era tão hype assim. Já tinha outros videogames que todo mundo queria ter, como o Xbox 360 e o PS3. Então a era do PS2 estava se acabando. E cara, eu lembro que eu tive meu primeiro PS2 com 17 anos. E não faz tanto tempo assim, porque eu vou fazer 19. Só que eu comprei o PS2 usado. E pra ter um videogame antigo nos tempos de hoje, você tem que ter muita paciência, cara. Mas como eu comprei ele bem barato, eu resolvi ficar com ele e andei por aqui por onde eu moro pra ver se tinha gente ainda vendendo jogos de PS2. E por incrível que pareça, ainda tem gente que vende jogo de PS2. Eu nem acreditei. E lá fui eu comprar o Naruto Ultimate Ninja 5 pra jogar, depois de anos. Comprei, cheguei em casa, liguei o PS2 e quando eu fui colocar ele pra rodar, simplesmente aconteceu isso aqui. Pois é, não rodou. Eu fiquei puto com aquilo e depois de um tempo eu resolvi vender o PS2, não ficou nem um mês comigo. E depois disso eu esqueci daquele jogo. Hoje em dia eu tenho um PC game e consigo rodar ele de boa, só que não é a mesma coisa de antes. Só de lembrar desses momentos já dá uma nostalgia, porque esse jogo marcou muito a minha infância, cara. E pra mim, esse sempre vai ser o melhor jogo de Naruto.
Tchau.